Meus irmãos, minhas irmãs, que a graça, que a paz do nosso Senhor Jesus seja com cada um de vocês, queridos, nessa manhã. Eu estava ali atrás agora conversando com o pastor Alfredo, ano que vem, completa 10 anos que a gente chegou no seminário. A gente entrou em 2016. E eu falei, Alfredo, será que algum dia a gente não vai ficar nervoso antes de começar a dar uma aula ou uma pregação? Ele falou, cara, esquece. Até o último dia do ministério a gente vai sentir sei lá, esse negócio no estômago antes de subir. Irmãos, é um desafio sempre. Eu vou te falar, a gente não se acostuma, é impressionante. 10 anos, mas um pouco disso é entender a profunda importância do que a gente está fazendo aqui, irmãos. A gente hoje não vai falar sobre teorias, a gente não vai discorrer sobre um assunto abstrato, a gente vai falar da sua vida, da minha vida também, a gente vai falar do nosso Senhor Jesus, vai falar do Deus eterno, e tudo isso inspira em nós um senso do sublime, que a gente está pisando em terra santa, e aí a gente precisa, então, da ajuda dele. E é por isso que eu vou te pedir para orar, junto comigo. Curva sua cabeça, feche seus olhos, ore por você mesmo, peça para o Senhor falar com o seu coração, para que ele seja conosco. Eu vou orar por todos nós, e assim a gente inicia. Pai, mais uma vez, a gente se dirige a Ti, a gente coloca o nosso coração diante do Senhor, Pai, Te dizendo que nós somos carentes de Ti, Senhor. Nós realmente precisamos do Senhor, Pai. Nós temos uma profunda necessidade do Senhor. O nosso coração não encontra paz se o Senhor não estiver em nós, se a nossa vida não apontar para Ti. Então, o que a gente vem fazer hoje nesse lugar é a coisa mais importante das nossas vidas, Pai. Todo domingo a gente vem aqui para celebrar que o Senhor morreu, que o Senhor ressuscitou por nós e que a gente hoje faz parte da Tua família. Muito obrigado por isso, Senhor. E nesse momento que a gente vai para a Tua palavra, Senhor, vai dirigindo os nossos corações, Pai. Vai guiando o nosso olhar, por favor, Senhor. Nos livra de nos desviarmos para a direita ou para a esquerda, que a gente continue nesse caminho em direção à cruz do Senhor, ao Teu reino. Que a gente viva como o Senhor pediu para a gente viver, Pai. Faz isso através do Teu Santo Espírito. A gente precisa do Senhor. E é no Teu nome que a gente ora. Amém. A lição de hoje, irmãos, que é a quarta da revista, tem por título a Ação do Espírito nos Obreiros. Então a gente vai falar hoje sobre a agência do Espírito Santo na vida de pessoas concretas, desempenhando funções concretas também. E aí, antes da gente começar, eu queria fazer com você uma recapitulação, que eu acho absolutamente fundamental. E vai ser uma jornada um pouco teórica, mas que eu acho teórica no sentido de compreensão, mas que impacta bastante a nossa vida e que eu acho que vai ser útil. É bom, irmãos, que a gente faça uma breve retomada sobre algumas noções básicas daquilo que a gente vai discutir daqui para frente. Porque, irmãos, nós estamos falando principalmente do Espírito Santo de Deus. E penso eu, não sei se você concorda, mas que das três pessoas da Trindade, talvez o Espírito Santo seja o que enseje mais debate, que mais pessoas falem sobre e, em alguns contextos, falem de forma bastante equivocada. Então, é importante que você entenda exatamente do que a gente está falando, porque perceba a importância do assunto. A gente está falando do Espírito Santo de Deus. Então, duas perguntas, pelo menos penso eu, emergem como principais para a gente começar a entender o Espírito Santo, que é quem é o Espírito Santo e o que ele faz. Basicamente isso, identidade e ação. Esse é o resumo, irmãos, de novo, penso eu, da jornada do conhecimento de Deus. O que se espera de você, o que se espera de mim, é que falando sobre o nosso Deus, nos relacionando com Ele, a gente primeiro saiba quem Ele é, irmãos. Quais são os seus atributos, quais são as suas características, o que compõe o próprio ser de Deus. E, num segundo momento, qual é a sua obra. O que Ele pretende fazer, qual é o seu plano, qual é a sua vontade, quais suas ações. Essas duas noções, irmãos, elas têm que estar cristalinas na sua mente. Quem Deus é e o que Deus faz. Porque é a partir daí que a gente vai poder nos posicionarmos numa noção e numa relação melhor com o Senhor, irmãos. Conhecer a Deus é fundamental, porque, primeiro, a gente vai saber quem Ele é e quem nós somos também, e a gente vai saber o que a gente deve fazer, irmãos. Porque se a gente sabe o que Deus faz, a gente sabe o que se espera de nós, cooperando com esse Deus na sua missão. Irmãos, isso é muito importante, irmãos.
Muito mesmo. Especialmente porque a gente precisa entender uma noção básica. Irmãos, o que é um ídolo? Porque, perceba, é uma palavra, uma categoria com a qual a gente trabalha sempre, mas que é mais refinada do que parece ser. O que é um ídolo? O que é um Deus? E aqui, no sentido dos deuses que competem com Yahvé, né? Percebe, irmãos, a gente pensa que um ídolo é uma imagem. E, num certo sentido, muitos dos ídolos que existem se expressam a partir de uma imagem. Mas perceba, um ídolo, basicamente, é uma invenção que corrompe uma dessas duas facetas do Deus eterno. Eu vou repetir para você, o que é um ídolo? É um ser que compete corrompendo uma dessas duas facetas de quem Deus é de verdade. Ou se muda um atributo de Deus, ou vários, da essência de quem ele é. Então, um ídolo e seus adoradores, nesse sentido, vão emular esse seu Deus. Eles vão ser parecidos com aquele que eles criam, que eles mesmos forjaram. Deixa eu dar um exemplo. Alguns deuses, e você tem bastante conhecimento disso, valorizam a sexualidade, a sensualidade. Então, os seus adoradores, por inferência óbvia, também vão viver a partir desses dois valores. Então, existe o Deus da sexualidade. A adoração desse Deus, obviamente, vai caminhar nesse sentido. Também existe um Deus da violência, um Deus da guerra. A adoração a esse Deus também vai se fazer a partir desse viés de violência, de guerra. Se poder, força, assim por diante, irmãos. Então, um ídolo é isso. Só que, irmãos, às vezes a gente não percebe, mas a gente também cria um ídolo mudando o que Deus faz, irmãos. Por exemplo, a gente tem deuses que geram fertilidade, deuses que geram proteção contra espíritos malignos. Portanto, seus adoradores também vão se lançar em busca desse Deus específico. Esse meu Deus me protege do mal, portanto, eu vou adorá-lo nesse sentido. Mas, irmãos, isso você sabe, a noção que eu quero te trazer, que talvez seja nova, é possível que a gente faça do Deus eterno um ídolo. E perceba, essa é uma parte da lição que a qualquer passo errado a gente cai em heresia. Deixa eu explicar o que eu estou te falando. Irmãos, hoje em dia, no Brasil, e aí o meu coração treme por isso, eu acho que agora, muitas pessoas no Brasil, agora, nas outras igrejas, estão adorando um ídolo achando que estão adorando o Deus eterno. Por quê? Porque essas pessoas mudaram quem Deus é e mudaram também o que Deus faz no seu coração. Elas acham que estão adorando a Deus, quando na verdade elas estão adorando aquilo que elas mesmas criaram no seu coração sobre esse Deus. Então é possível você achar que está adorando o Deus de Israel, adorando Jesus Cristo, e na verdade tem um ídolo no seu coração. Por quê? Porque as pessoas vão mudando quem Deus é ao seu bel prazer, achando que Deus faz coisas que Ele nunca disse que ia fazer e que Ele é coisas que Ele nunca disse que era. Irmão, você está me entendendo? Você entende? As pessoas vêm à igreja com uma noção de quem Deus é e uma noção de que Deus faz que não é a noção que o Deus eterno se revela na Escritura. Então elas criam um Deus na cabeça delas, chamam de Deus, chamam de Jesus e acham que Deus é uma coisa que Ele não é e que Ele faz uma coisa que Ele não faz. E nesse sentido, a própria adoração, a própria relação com Deus está profundamente corrompida. É por isso que, irmãos, eu não sei se você teve essa experiência. Eu tive essa experiência de uma forma tão intensa que para mim isso aqui grita o que eu estou falando para você. Porque eu já conversei com pessoas que falam assim, pastor, eu tenho muita fé, eu acredito em Deus. Só que na cabeça dessas pessoas, o que Deus faz? Deus existe para cuidar dos meus projetos pessoais. Então, quando eu vou, sei lá, abrir uma empresa, quando eu vou mudar de cidade, quando eu vou começar um novo relacionamento, quando eu vou vender meu carro, qualquer coisa assim, Deus é aquela pessoa que eu recorro para dar um tapinha nos meus próprios projetos. Então, Ele é aquela forcinha a mais. Então, elas se relacionam com esse Deus esperando isso, um empurrãozinho. Nossa, eu lembro demais de pessoas próximas da minha vida que falavam isso assim, não, mas eu não preciso ir para a igreja, eu não preciso ler a Bíblia, eu oro todo dia. Como era a oração? Deus, cuida do meu esposo, cuida dos meus filhos, cuida do meu neto. Então Deus, nesse sentido, é uma pessoa que está lá, quando você precisa de um pouco de ajuda, você recorre. Irmãos, isso é um ídolo. Esse não é o Deus, você concorda comigo? Esse não é o Deus, esse não é o nosso Deus. Deus ajuda a gente? Sim, mas Deus é muito mais do que isso. E Ele requer também muito mais do que isso.
Muitas pessoas hoje vão para a igreja, hoje à noite, né? Infelizmente, esperando que Deus seja a pessoa que vai abrir as portas do céu, vai derramar bênção sem medida, vai dar dinheiro para elas, sem entender de fato quem esse Deus é e o que ele faz. Portanto, a verdadeira adoração, irmãos, a adoração real, essa relação concreta com Deus que se revela, precisa responder essas perguntas. Quem de fato é nosso Deus? E o que ele faz? E eu estou falando isso, de novo, com o coração tremendo, porque, meu irmão, pode ser que você hoje não saiba exatamente quem Deus é e o que ele faz. E nesse sentido, você precisa urgentemente conhecer seu próprio Deus. Por isso, essa recapitulação. Voltando um pouco, então, eu quero te mostrar um símbolo muito antigo, irmãos. Essa é uma representação antiquíssima de uma das declarações mais básicas de quem Deus é. Essa é uma das doutrinas mais importantes, mais fundamentais e que expressam a centralidade do ser de Deus. Você consegue identificar que doutrina é essa? Que está representada aí? O que é isso, irmãos? Esse nome eu não conheço. Hã? Não é maçom, é a Trindade. Por que a doutrina da Trindade? Olha ali, a gente tem nos vértices, em cima, está em latim, tá, irmão? Mas Pai, Espírito Santo e o Filho. Esse é o escudo da Trindade. Isso surgiu no século XIII, irmãos. 1208 a 1215. Irmãos, essa imagem sintetiza uma noção muito fundamental, que é, a gente adora um Deus que é um só. Ele é eterno, ele é imutável, ele é coeso, ele é integral. Só que esse Deus que é um só se expressa em três pessoas. Três pessoas diferentes, três vontades, três ações que são distintas umas das outras, mas que coexistem num ser só. Essa é a síntese grande desse escudo e da doutrina também. Porque, olha ali, a primeira bolinha lá em cima tem Pai. Aí, o Pai não é o Filho. O Pai não é o Espírito. E o Espírito não é o Filho. Entende? Eles são diferentes uns dos outros. Mas quando a gente vai para o meio, a gente tem o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito é Deus. Essa é a síntese, irmãos. Jesus Cristo é Deus, o Pai é Deus, o Espírito Santo também é Deus, mas eles são diferentes uns dos outros. São pessoas diferentes, com agências diferentes, com vontades diferentes, ainda que essas vontades coexistam em harmonia perfeita. Elas não são conflitantes, mas ainda assim são únicas. Então, irmãos, a gente vai falar hoje, continuar, da terceira pessoa da Trindade, irmãos. A gente vai falar hoje sobre o Espírito Santo de Deus. Uma das três. O Espírito Santo, irmãos. É isso mesmo. Pode passar mais um, por favor. A gente está falando, irmãos, de Deus. A gente está falando de um Deus que é tão importante quanto o Pai é importante. E tão importante quanto o Filho é importante também. A gente fala bastante de Deus Pai. A gente fala Deus Pai, o Criador, o Soberano, aquele que sustenta todas as coisas. A gente fala muito sobre o Filho, do seu sacrifício, aquele que deu a vida por nós. Mas, irmãos, a gente fala muito pouco do Espírito Santo. E a gente fala muito pouco da sua agência. Mais uma vez, se eu fizesse uma enquete hoje aqui, talvez você tivesse dificuldade de falar sobre isso. E perceba, toda semana você vem aqui adorar esse Deus. Você vem adorar o Espírito Santo de Deus, como uma das pessoas da Trindade. Mas quem o Espírito Santo é? Você sabe responder? E o que ele faz? Você também sabe responder isso? Essas perguntas são fundamentais, irmãos. E aí, e aí, obviamente, né, desde a primeira aula até agora e as próximas que virão, elas vão estar compondo esse quadro geral para responder essa pergunta. Mas existe ainda mais um conceito importante, antes da gente entrar no texto básico de hoje, que é a economia da Trindade. Que apesar de ser um conceito técnico, ele é muito simples. Irmãos, Deus tem uma missão, uma só. O Deus eterno, as três pessoas da Trindade têm uma missão só. Que missão é essa? Salvação. As três pessoas da Trindade, o Deus eterno, está numa missão: reunir um povo que vai passar a eternidade junto adorando. Essa é a missão. Cada uma das pessoas da Trindade realiza as mesmas ações para que essa missão se cumpra? Sim ou não? Não. Cada uma das pessoas da Trindade tem uma agência de... Você está entendendo? Tem um objetivo só. Os três que são um, tem só um objetivo: reunir um povo inteiro. Nós também.
respondeu que sim. Eu tô falando muito rápido, né? Às vezes o meu Nordeste aflora muito. Vamos lá. A missão é uma só. Reunir. Houve uma queda. O ser humano se perdeu de Deus em Gênesis 3. Esse ser humano precisa ser reunido agora a esse Deus. Nessa missão de trazer o ser humano de volta, que vai viver eternamente com esse Deus, o Pai, o Filho e o Espírito fazem as mesmas ações, eles têm a mesma agência nessa missão total? Sim ou não? Não. O Pai, e aí a gente nem vai abrir essa questão, tá? Mas o que a gente costuma responder, o Pai é aquele que elege e que soberanamente dirige a história, o Filho é aquele que se encarna, que morre, ressuscita, e o Espírito. É isso que a gente vai falar, irmãos. O que o Espírito faz? Ai, meu Deus do céu, vocês estão me entendendo? Irmãos, a gente tem denominações inteiras que hoje falam que amam o Espírito de Deus e que vivem pelo Espírito de Deus. A pergunta é, essas pessoas que estão falando sobre o Espírito, dizendo para que o Espírito vem, estão acertando naquilo que o próprio Espírito diz sobre si mesmo? Porque se não for assim, irmãos, a gente está inventando coisas sobre Deus. E, portanto, a gente está criando um ídolo. Desculpa, eu sei que é forte falar isso, mas é assim que é mesmo. Se o Espírito Santo, falando sobre si mesmo, diz que faz uma coisa, e a gente fala que o Espírito Santo faz outra, e a gente busca outras coisas, a gente está pervertendo a própria essência do Deus, que se revelou a nós. Então, o que o Espírito Santo faz, irmãos? Hoje, a aula toda vai ser uma tentativa da gente responder uma parte dessa resposta, certo? Que é muito ampla. Qual é a agência do Espírito Santo? O que o Espírito Santo faz, irmãos? Várias coisas. A gente vai falar de uma delas. Fala. Santificação é uma, que é muito comum. Dons também é outra. A gente vai falar de uma muito específica hoje. E aí eu vou te levar para um texto base, que se você quiser deixar sua Bíblia aberta, fique à vontade. A gente vai para Números, capítulo 11. O centro do que a lição propõe é dos versículos 16 até o 30, mas a gente vai expandir um pouco isso, tá? A gente vai dar uma olhada no capítulo inteiro. Então, caso você queira, o convite está feito. Números 11, a gente vai mais ou menos caminhar no capítulo inteiro. Então, antes disso, eu preciso te dar uma certa noção básica. Irmãos, Números, que é o quarto, é isso? Gênesis, Levítico, Números, quarto livro da Bíblia. Ele está inserido numa história maior de libertação e de salvação de Deus, que vai virar um arquétipo para a Bíblia toda. A Bíblia toda vai voltar a olhar para esse êxodo, para esse ato de Deus libertador, e vai ver nele a libertação maior de Deus que vai se dar a partir de Jesus Cristo. Então, de Gênesis até Deuteronômio, a gente tem basicamente uma história só. Claro, tem vários capítulos dentro dela, mas é uma história de como Deus vai salvar um povo inteiro. Então a gente tem Deus chamando Moisés, e nesse chamamento, a sua capacitação. Depois Moisés vai enfrentar o faraó, e a gente tem as pragas. A gente tem a passagem do Mar Vermelho, e aí a gente tem então o recebimento da lei e a estrutura social de Israel. Que quer dizer, Moisés recebe a lei que diz, vocês vão funcionar dessa forma. E aí tem um monte de regulamento sobre adoração, sobre higiene, sobre o acampamento, um monte de coisa. Então, perceba, irmãos, aqui nós temos a história sintetizada do Êxodo. O povo saiu do Egito. Irmãos, isso é tão instrutivo, tão mesmo. Eu vou abrir uma enquete agora na quinta-feira para a gente escolher o que a gente vai estudar depois de Gênesis. Mas eu sinceramente acho que a gente deveria, como igreja toda, estudar mais Êxodo, Levítico, Números, porque é muito importante, irmãos. A gente vai ver agora mais ou menos uma faceta, uma cara de como a igreja é. Porque depois, pensa bem, o povo era escravo do Egito. Você sabe o que é um escravo? Você tem uma certa noção do que é um escravo. Mas você tem noção, assim, real, concreta do que significa escravidão? É uma vida completamente desgraçada, você sabe disso. Você intui isso. É uma vida confinada à vontade de outras pessoas. Esse povo é liberto. Misteriosamente, sobrenaturalmente, por um Deus que está se revelando. Como é que você espera que esse povo vai se comportar daí para frente? Essa é uma pergunta muito importante. A gente tem aí Moisés, é uma estátua de Miguel Ângelo, né? Ele está lá na Basílica de São Pedro, no Vaticano. Irmãos, o povo saiu. Ok, o povo agora está andando no deserto em direção à Terra Prometida. Minha pergunta para você é, Deus está se revelando. Deus que vai dizer como é que o povo vai ser agora, certo? Como é que Deus fala com o povo? Nessa jornada, como é que o povo sabe a vontade de Deus? Como é que ele se comunica?
Através de Moisés. Moisés é o intermédio, certo? Deus vai falar com Moisés, Moisés vai falar com o povo. Isso se dá quando Deus está revelando o que ele quer, mas isso se dá também nas questões concretas do dia a dia, irmãos. Que é, quando é que a gente vai? Para onde a gente vai? Quando é que a gente vai montar acampamento? Quando é que a gente vai sair do acampamento? Isso faz parte. Mas também tem outra questão que Deus está o tempo todo falando com o povo a partir de Moisés, que é, e quando o povo briga? E quando a gente tem disputa entre o povo, como é que resolve? É a mesma coisa. Deus vai falar com Moisés, Moisés vai repetir para o povo, esse é o plano de Deus. Eu tenho uma pergunta para você que é muito sintomática, que é, ótimo, e o que acontece quando o povo não gosta da mensagem de Deus? O que acontece quando o povo discorda do direcionamento desse Deus que os livrou da escravidão e está levando agora para uma terra que vai ser deles? É isso que a gente vai ver hoje, irmãos. E é um espelho meio terrível, né? Vamos lá, versículo 1. O povo se queixou da sua sorte aos ouvidos do Senhor. Quando o Senhor ouviu as reclamações, sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu algumas extremidades do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e chorou ao Senhor, e o fogo se apagou. Por isso aquele lugar foi chamado Taberá, porque o fogo do Senhor se havia acendido entre eles. E o populacho, eu acho essa palavra muito engraçada, irmãos. Os editores colocaram, e o populacho, que, se não me falha a memória, é tipo, e o povinho, tá? E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios. Também os filhos de Israel começaram a chorar outra vez, dizendo, quem nos dará carne para comer? Lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito. Que saudade dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Mas agora a nossa alma está seca e não vemos nada a não ser esse maná. Olha isso. Agora a nossa alma está seca e não vemos nada a não ser esse maná. O maná era como a semente de coentro e a sua aparência era semelhante ao bidélio. O povo ia por toda parte e o colhia. Eles o moíam em moinhos e o socavam em pilões. Depois cozinhavam em panelas e dele faziam bolos. O sabor do maná era como de bolos amassados com azeite. Quando ele descia de noite, e o orvalho sobre o arraial, sobre este também caía o maná. Irmãos, você está entendendo o que está acontecendo aqui? O povo era escravo no Egito. O povo era escravo, esse povo apanhava. E se você lembra de Êxodo, por causa do antagonismo de Israel, eles aumentaram os açoites. E ao invés de chicote, tinha chicote com pontas para rasgar a carne desse povo. Deus libertou o povo graciosamente. Eles estão indo para uma terra que vai ser deles ainda. No meio do caminho, o que acontece? Dentre outras mil coisas. Irmãos, esse povo comia de graça, certo? Você está entendendo isso, né? O povo comia de graça todos os dias, sem precisar trabalhar. Minha pergunta para você é, eu estava fazendo isso para a Laís, e ontem, Laís acertou, parabéns, meu amor. No mundo hoje, quem é que come de graça, irmãos? E eu já adianto que eu penso em duas categorias de pessoas. Ok, os presos é uma que eu não tinha pensado. Eu não vou comentar sobre elas, me falta capacidade. Vamos lá, beleza. Tem mais duas pessoas que comem de graça. Quem, irmãos? Oi? Índios. Os índios trabalham bastante na própria... Entenda, não é trabalho bater ponto, mas para comer eles têm que trabalhar. Nesse sentido de ter que ir caçar e ter que conseguir só... A não ser que eu esteja enganado, tá, irmãos? Pode ser que eles comem de graça e eu não saiba. Crianças são outras, mas crianças comem a partir do trabalho dos pais também. Na minha cabeça é facílimo, pelo menos. Bolsa Família. E aí? E a minha pergunta para você é, quem come sem ter que trabalhar? Também são outros. Pássaros, ok, está pensando mais em seres humanos. Irmãos, essa foi uma. Eu realmente pensei nisso. E não são os políticos que comem sem trabalhar. Irmãos, são políticos corruptos, tá? Porque a gente tem que tirar um pouco do nosso coração essa ideia de que
absolutamente todo e qualquer político é um pilantra. Irmãos, não é. A despeito de ter uma boa maioria ou uma grande parte que é, eu sinceramente acredito que tem gente lá tentando fazer trabalho muito sério, de todas as vertentes políticas. Mas um político corrupto, e aqui eu coloco ditadores, reis, gente ruim, come de graça, irmãos. Come a partir do trabalho dos outros. E tem um outro grupo de pessoas, né? São, além de, obviamente, muitos que vocês falaram, tem gente que assim, herdou uma fortuna tão grande do passado, que agora, mesmo que não trabalhe, a própria fortuna continua se reproduzindo e continua ganhando, então não precisa trabalhar. Herdeiros, né? Tirando isso, irmãos, quem come de graça? Penso eu que quase ninguém. E a pergunta é, irmãos, escravos comem de graça? Não comem de graça. Escravos não comem de graça. E outra pergunta, irmãos, escravos comem peixe? Escravo come peixe? Escravo come grandes melões, grandes pepinos, alho silvestre. Essa é a descrição desse povo. Essa era a comida que um escravo recebia, irmãos? Deixa eu te dar uma informação. A gente sabe hoje, por escavação, que no Egito Antigo, os escravos quase sempre eram subnutridos, irmãos. Óbvio, é óbvio. Se dá para o escravo aquilo que sobra só para ele continuar vivo e continuar trabalhando. Esse povo agora está dizendo o seguinte, a gente está com saudade do Egito. Porque lá no Egito... Fala. Ainda que os detalhes não fossem. E com certeza isso deveria existir, porque fome extrema leva a gente a situações extremas. Irmãos, uma coisa a gente tem certeza, esse povo não era bem tratado. Ok? Não era bem tratado. Esse povo estava olhando para trás agora e estava pintando um passado, irmãos, que não existiu. E essa pergunta não é retórica. Você concorda comigo? Você está entendendo que eles estão olhando para trás dizendo a gente está com saudade de uma coisa e o passado não era como eles estão sentindo agora? Eles eram escravos, irmãos. Eles não tinham acesso. Eles não podiam comer. E eles estão dizendo agora que, olha que saudade, antes a gente tinha uma vida perfeita, uma vida maravilhosa. E essa vida foi roubada de nós. Eles estão dizendo isso para Moisés. Mas eles estão reclamando de quem, irmãos? De Deus. Por quê? De novo, eu vou infartar um dia, tenho certeza que é assim que eu vou morrer. Irmãos, esse povo era escravo. Esse povo apanhava todo dia e tinha que trabalhar de manhã até de noite. Eles não estão trabalhando agora. Qual é o trabalho deles? De manhã, recolher aquilo que Deus fez chover sobre eles. Mas eles estão cansados. Por quê? Porque está faltando sabor. A gente cansou do maná. A gente quer um negócio melhor. E olha o nível de ingratidão e como a nossa alma pode ser envenenada quando a gente está olhando para aquilo que, mil aspas, está faltando. Eles disseram, a nossa alma está seca. Irmãos, isso é uma declaração muito contundente de que é tipo assim, cara, a gente odeia essa vida que a gente está vivendo agora. A gente quer voltar para o Egito. E essa foi uma das formas que eles falaram isso, né? E eles estão reclamando isso para Moisés. Sabe, eu acho que é bom falar uma noção para você. Irmãos, o que é utopia? Você sabe o que é utopia? Não é exatamente o que é impossível. Virou sinônimo de impossível. Mas utopia é uma construção ideal de um local que a gente quer chegar. Então, é uma sociedade perfeita, é um mundo perfeito. E as utopias sempre existiam em relação ao futuro. A gente um dia vai construir um local melhor em que não vai ter mais fome, nem dor, nem choro e tal. A gente abandonou a utopia, porque o presente está muito difícil e o futuro se mostra para a gente ainda pior. O que começou a acontecer? As pessoas começaram a desenvolver uma noção que, na sociologia se chama retrotopia, que ao invés de olhar para um futuro que vai ser perfeito, é olhar para um passado e dizer que lá era perfeito, a gente precisa voltar para esse passado. Por isso que as pessoas têm uma saudade, tipo assim, saudade dos anos 60, dos anos 50, dos anos 40, que lá era perfeito. Irmãos, era perfeito mesmo? E olha só, eu tenho 30 anos e eu já tenho isso, eu fico pensando, cara, nos anos 90 era bom, né? E aí eu fiz essa pesquisa, eu fui atrás e eu fui ver os índices. Irmãos, nos anos 90 morria criança direto ainda subnutrida. Tinha ainda menos saneamento básico, o mundo era ainda pior. Só que eu lembro só dos recortes, que eram meio bonzinho e falo, hoje tá ruim, no passado que era bom. Ok, mas isso é verdade. Qual é a questão? Algumas coisas eram de fato menos piores, não eram? Algumas coisas pioraram. E aí a gente pensa que era
tudo era muito melhor, quando não era. É exatamente o que está acontecendo aqui com o Egito, irmãos. Eles estão olhando e dizendo, o Egito é que era bom, o Egito é que era perfeito, a gente quer voltar para lá. E aí, eu vou te mostrar uma coisa que talvez você não tenha percebido com calma quando você está lendo. Mas olha só como é que isso vai impactar Moisés, que é o líder. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Eu sou muito grato por eu não ser Deus. Porque se eu fosse Deus, eu ia dizer, ah, é? Ah, então vocês querem o Egito. Então vamos ao seguinte, pode voltar. Abre o mar de novo, vai todo mundo para o Egito, depois vocês falam comigo. Eu também agiria assim. Só que, graças a Deus que Deus não age assim, porque eu não sei se você está entendendo. Mas esse é o seu coração, esse é meu coração também, tá? É fácil a gente olhar para o povo de Israel e falar, olha que bando de pilantra. Você está reclamando da sua vida agora? Também. Não foi exatamente esse momento, mas por causa desse acúmulo de reclamação, Deus falou, essa geração não vai entrar na Terra Prometida. Mas perceba que ainda era menos pior do que voltar para o Egito, né? Deus é sempre gracioso o tempo todo. Olha o que acontece com Moisés. Então Moisés ouviu como o povo chorava por famílias, cada um à porta da sua tenda. O povo todo está chorando. O Senhor ficou muito irado e Moisés também não gostou daquilo. Moisés disse ao Senhor, por que fizeste este mal ao teu servo? Eu estou lendo rápido, você está entendendo? Moisés está falando com Deus. Deus, por que fizeste mal ao teu servo e por que não achei favor aos teus olhos, visto que puseste sobre mim a carga de todo esse povo? Será que fui eu quem concebeu todo esse povo? Será que fui eu quem deu à luz? Para que me digas que leve no colo como a babá leva uma criança que mama até a terra que prometeste dar aos seus pais? Onde eu poderia conseguir carne a dar a esse povo todo? Pois chora diante de mim, dizendo, dê-nos carne para comer. Eu sozinho não posso levar todo esse povo, pois é pesado demais para mim. Se me tratas assim, mata-me de uma vez. Se achei favor aos teus olhos, peço que não me deixes ver a minha miséria. Essa é a reação do líder do povo, irmãos. Moisés, que viu Deus na sarça, tá? Que depois subiu e ouviu do próprio Deus a lei, recebeu a lei nas mãos. Esse era o Moisés que todos os dias entrava na tenda e tinha um encontro pessoal com Deus. Quando o povo reclamou nesse ponto, olha como esse homem reagiu, irmãos. E aí, eu vou fazer uma pergunta para você que, mais uma vez, eu sempre fico fazendo coisa polêmica e aí eu perco o controle da aula, né? Mas eu vou tentar de novo. Você identificou alguma coisa aqui mais intensa no sentido do estado de Moisés? Porque eu fui pesquisar. No final, Moisés está dizendo o seguinte, se me tratas assim, mata-me de uma vez. Minha pergunta para você é, Moisés pediu a morte, irmãos? Pediu ou não pediu? Pediu. Eu fui atrás e eu perguntei especificamente, existe alguma situação em que uma pessoa está plenamente saudável na sua mente e pode desejar morrer? E a resposta foi não. São raríssimos os casos, e é a exceção da exceção, uma pessoa que está plenamente bem e que tem vontade de morrer. E está Moisés aqui com vontade de morrer. Ele falou assim, Deus, é uma forma de dizer, Deus, eu não aguento mais, me mata. Porque, irmãos, esse texto está no limite da blasfêmia, porque Moisés está dizendo assim, Deus, por que você fez mal para mim? Mas eu acho muito bonito, porque Moisés está chegando e fala assim, Deus, eu não aguento mais. Deus, eu não aguento mais. Porque ele está dizendo uma coisa que é muito curiosa, né? Ele fala, Deus, eu sou babado desse povo. Nem fui eu que quis tirar eles do Egito, foi o Senhor que me chamou para fazer isso. E agora eles estão pedindo de mim uma coisa que eu não posso fazer. Como é que eu saio dessa, Deus? Ele está falando, por favor, me mata. Ou então me ajuda. Por isso que é bonito, né? Moisés não está só reclamando, é uma reclamação com um pedido de ajuda. Ele está dizendo, Senhor, por favor, venha até mim, porque se o Senhor não me salvar, eu não vou conseguir ir em frente. Então, irmãos, isso aqui a gente está vendo um coração que é fruto de um estresse extremado. É um cansaço, uma fadiga generalizada. E é curioso, Moisés se sentia profundamente sozinho, irmãos. Burnout, é um pouco de burnout. E por que eu falei isso? Normalmente a gente não vê isso na Bíblia, né? A gente pensa que isso é uma coisa nova, recente. Irmãos, vê na Bíblia quantas pessoas pediram para morrer. Isso é muito antigo.
essas dores da alma? Está aqui Moisés, esgotado. É um quadro sério, irmãos. E de novo, né? Por que Moisés se sente sozinho? Porque ele é a bucha de canhão, né? Todo o problema vai para ele, o tempo todo. Ele é o responsável. Quando o povo vai reclamar para ele. O que esse homem pode fazer? Como é que ele resolve isso? E aí, irmãos, não foi exatamente isso, tá? Mas quase tudo isso aqui é uma grande introdução agora para a tese central da aula. A pergunta é, como é que Deus vai resolver essa questão? Porque aqui a gente está na tensão do texto. Aqui a gente está no problema. A gente precisa da resolução. Qual vai ser a resolução? Tem dois problemas, na verdade, né? Tem o problema do povo e o problema de Moisés, que estão interligados, mas são dois problemas separados. Como é que Deus vai dar alívio a esse homem? Passa mais um, por favor. Eu só quero te mostrar uma imagem que sintetize o drama. Esse é o drama, irmãos. O povo está sofrendo, e o povo está sofrendo por culpa sua, ok? Culpa do povo. Irmãos, me perdoa falar isso, esse é um problema inventado. E não dá agonia? Tipo assim, o plano original está dando certo. Eles estão indo para a terra, Deus está dando livramento. Do nada o povo inventa um problema que não existe. Que é, eu estou com saudade de churrasco. Vamos voltar para o Egito? Como se lá tivesse, né? E, irmão Paulo, ainda tem um detalhezinho a mais. No restaurante a gente até pode reclamar. Por quê? Porque a gente está pagando. A gente está pagando. Ok, ainda tem um nível. E quando você come de graça, meu irmão? Era quando a gente... Desculpa, irmão, mas é quando a gente... Eu não sei vocês. É quando eu, criança, falava, mãe, só tem isso para almoçar. Hoje eu entendo minha mãe. Eu também dava uma chinelada em mim se eu ouvisse isso. Mas fala, irmão, continua. Não fui eu que falei. Eu não combinei nada com o irmão Paulo. Ele está dizendo, viu, que crente reclama hoje em dia ainda. Ele que está dizendo que nas igrejas o povo ainda está olhando para Deus e falando assim, a gente não gosta disso que você está dando para a gente. Porque talvez Deus vai escondendo o melhor. Então... Você está escondendo, só está dando essa comidinha aqui. Não tem uma coisa melhor, se der, está escondendo coisa aí. Irmãos, olha, eu queria que todo mundo tivesse a experiência de fazer parte de uma decisão da igreja. Decisão tipo assim, vamos pintar a parede. Ó, que decisão que vai mudar a vida, né? Se a gente tiver gelo branco, ou branco-gelo, e branco-branco, e a gente pintar de branco-branco, o que vai acontecer com quem gosta de branco-gelo? Esse conselho não presta, esse pastor não tem nada com a vida, porque eu não sei o quê, enfim. Fala, meu irmão. Uhum. E percebe que esse é o exato exemplo inverso, né? Porque essa é uma pessoa que olha e fala, eu estou sendo cuidado, então eu estou satisfeito. O povo era exatamente o contrário, nós estamos sendo cuidados e nós não estamos satisfeitos, a gente quer mais. Irmãos, esse tipo de ambiente, assim, cara, eu vou dizer para você, meu irmão, isso envenena a alma de uma pessoa. Pode ser que tenha pastores muito mais fortes que eu, quer dizer, pode ser não. Existem pastores muito mais fortes do que eu, mas, irmãos, honestamente, é difícil quando está um povo todo reclamando, e perceba, às vezes o povo reclama porque pastores fazem besteira, ok. Às vezes as pessoas reclamam e eu nem sei o que está acontecendo. Tu chega para mim e reclama, e fala, meu irmão, enfim, tá aqui esse caso, tá Moisés no meio, o povo todo reclamando, ele vai falar com Deus. E aí sim a gente chega no centro de hoje. A solução de Deus é extremamente instrutiva para a gente. E é por isso que a gente gastou tanto tempo vendo esse texto. Porque como Deus vai solucionar essa questão no passado, é como Deus continua solucionando hoje, irmãos. É muito instrutivo para nós como Deus faz com que essa crise se dissipe. Vamos ver? O Senhor disse a Moisés, lembra, Senhor, me mata, eu não aguento mais. Como é que Deus responde? Reúna para mim 70 homens dos anciãos de Israel, que você sabe que são anciãos e superintendentes do povo, e traga-os diante da tenda do encontro, para que estejam ali com você. Então descerei e ali falarei com você. Tirarei do espírito que está sobre você e porei sobre eles, e eles ajudarão você a levar a carga do povo, para que você não tenha que levar sozinho. Olha que coisa, irmãos. A solução de Deus para essa crise é dividir o trabalho, que antes estava focado. O irmão Paulo acabou de falar isso. Centralizado num homem só. Agora ele está diluído. Ao invés de a gente ter um homem que é responsável pela condução do povo, a gente tem pelo menos 70 aqui, junto com ele. Pois é. Para ele poder chamar 70 anciãos. Pois é, Então, existem estimativas que dão 600 mil pessoas a 1 milhão de pessoas para resolver uma pessoa só. Aqui a gente tem 70 agora.
Então perceba também que como essa evolução, essa caminhada, né, Deus vai se revelando ao povo e dando ao povo soluções melhores para os seus próprios problemas. O projeto de Deus é uma liderança compartilhada. E não é só uma mente que precisa pensar, não é só um braço que precisa executar, mas é um trabalho que é coletivo, que é somado, que é harmônico. E aí, irmãos, é claro, a gente não pode pensar exatamente matematicamente, mas é como se só nesse ato o trabalho tivesse ficado 70 vezes mais fácil para Moisés. Porque agora tem mais gente, que agora é diluído. Então, Deus vai ao encontro de Moisés e o auxilia concretamente. Mas tem um detalhe, que aí agora é o detalhe da nossa aula, que vai para o resto da lição inteira. Irmãos, povo de Deus, pelo amor do Senhor Jesus Cristo, vamos escolher os 70 homens. Ótimo. Quais são as características dos homens? Eles têm que ser inteligentes, têm que ser bem relacionados, têm que falar bem, tem que ser bonito, tem que ter boa roupa, tem que ter lido muitos livros. É aí. Irmãos, qual é o distintivo desses homens para ajudar Moisés a trabalhar nesse texto? Não é só isso. Claro, ele chama as pessoas que já têm algum tipo de liderança, mas o distintivo ele vem chancelado pelo próprio Deus, meu irmão. Por isso que eu acho lindo esse texto. E lindo como Deus trabalha, porque ele trabalha assim desde sempre. Qual é a principal característica... Eu levo vocês para o lado errado também, né? Me perdoem, tá? Mas a grande diferença... Perceba, disso tudo que eu falei para vocês, não tem nada que aparece no texto. Tem uma só questão que habilita as pessoas a trabalharem. O Espírito Santo de Deus. Fala, meu irmão. Tudo isso que vocês estão falando é bom e é verdade. Mas o distintivo... Tanto que... Por que eu falei isso? Não aparece no texto como vai aparecer lá na frente. Características que a gente tem que procurar. O que faz aqueles homens poderem ajudar Moisés? O que faz aqueles homens estarem habilitados para o trabalho é a presença do Espírito sobre eles. Que, irmãos, percebam, a gente está em números. Você está entendendo, crente? A gente está em números. E está aparecendo o Espírito Santo de Deus aqui. Na liderança. No povo que vai trabalhar. Exatamente. Irmãos, olha que coisa incrível. Passa mais um, por favor. Nem Moisés, essa parte é muito importante, irmãos. Nem Moisés, nem os homens têm capacidade de conduzir o povo. Não existe habilidade, não existe política, não existe sabedoria, não existe senso de justiça suficiente que possa dar conta dessa tarefa, irmãos. É preciso de uma capacitação divina, é preciso de um poder que vem de fora, que não é de dentro. Por isso que a questão não é, vamos escolher homens que tenham feito administração, que tenham empresas que funcionem bem. Não funciona assim. Não é pela força do nosso braço, não é pela nossa inteligência, pela nossa capacidade, é pela vida do próprio Deus em nós, irmãos. É uma capacitação que tem que vir de fora e que não pode ser produzida. Não existe faculdade no mundo que ensine alguém a ser um pastor, ou um presbítero, e as outras atribuições também. Não existe faculdade que ensine você a ser um bom pai, uma boa mãe, um bom marido, um bom cidadão. Claro, tem coisas que ajudam. É claro, tem técnicas que a gente pode aprender. Mas o que faz você ser quem você precisa ser de fato é a presença do Deus vivo dentro de você, te dando uma força para você fazer o que você não consegue fazer sozinho. Poderoso. Então, eu tenho uma fala sobre isso. Irmãos, duas vertentes. Eu vi, inclusive, que a revista vai nessa. Eu sinceramente acho que o que o texto está dizendo não é que Moisés era um cara super poderoso, super espiritual, que ele tinha 70 vezes mais e aí dividiu. Eu acho que é uma linguagem muito mais para dar a noção do tipo assim, o exato mesmo espírito que estava em Moisés também habitou as outras. Não é matemática, entende? É isso que eu estou querendo dizer. Mas o centro, irmãos, de novo, crente, povo de Deus, a tese central da aula de hoje é: todos os servos de Deus que estão em posição de autoridade só podem desempenhar suas funções corretamente para o benefício do povo a partir da agência do Espírito Santo de Deus. Então, uma parte da resposta: quem o Espírito Santo é? O Espírito Santo é Deus, irmãos. Deus. Deus igual o Pai é Deus. Igual Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus também. Não é uma força, não é uma natureza, não é uma energia. O Espírito Santo é uma pessoa, Deus. O que ele faz?
de todas as coisas que ele faz, uma das que ele faz é habilitar as pessoas que estão ocupando locais de serviço para que eles desempenhem a função deles corretamente. E sem isso, a gente tem a ruína do povo. Irmãos, deixa eu não me adiantar, deixa eu mostrar umas coisas para vocês, porque eu quero falar algumas questões. Passa aí, por favor. Oficiais sobre o poder do Espírito de Deus. Eu vou mostrar alguns textos para vocês. Como na Bíblia toda é assim. Olha o texto de Êxodo. Traga para junto de você, do meio dos filhos de Israel, o seu irmão Arão e os filhos dele, para que me sirvam como sacerdotes, a saber, Arão, seus filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Tamar. Faça vestes sagradas para o seu irmão Arão, que lhe deem glória e beleza. Diga também a todos os homens hábeis, a quem enchi do espírito de sabedoria, que façam as vestes para Arão consagrado, para que me sirva no ofício sacerdotal. A referência aqui não é super clara, mas a gente tem a presença do Espírito ligada ao ofício sacerdotal. Para ser sacerdote, precisava ter o Espírito Santo de Deus. Sem ter o Espírito Santo de Deus, você não podia ser um bom sacerdote, ainda que externamente você desempenhasse as funções que você tinha que desempenhar. Você podia matar os sacrifícios, você podia estar lá na frente do povo. Sem o Espírito de Deus, você não era um bom sacerdote. Tanto que lá na frente a gente vai ter um monte de sacerdotes corruptos. Por quê? Porque eles não têm o Espírito de Deus. Mais um. A gente tem aqui agora os profetas. Olha só, tudo isso aqui que eu estou mostrando é Antigo Testamento, irmãos. Antes de Atos capítulo 2. Enquanto falava comigo, o Espírito entrou em mim e me fez ficar em pé, e ouvi aquele que falava comigo. Ele me disse: Filho do homem, eu vou enviá-los aos filhos de Israel, às nações rebeldes que se rebelaram contra mim. A gente tem Ezequiel dizendo que o Espírito entrou nele, por isso ele falou. Isaías: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Miqueias, outro profeta: quanto a mim, eu estou cheio do poder do Espírito do Senhor, cheio de justiça e de força, para declarar a Jacó as suas transgressões e a Israel o seu pecado. Irmãos, esse povo tinha uma tarefa só: falar aquilo que Deus mandou falar. Para fazer isso, o que eles precisavam? O Espírito Santo de Deus. Se não tivesse o Espírito Santo de Deus, o que acontecia? Nada. Nada. Eles podiam morrer de falar. Sem o Espírito, a coisa não se dava. Lembra de Sansão? O que aconteceu quando o Espírito deixou Sansão? Pobre, né? Ele era fisiculturista, perdeu o Espírito, acabou tudo. Mais um. Samuel pegou o chifre do azeite e ungiu Davi no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. 1 Samuel, Antigo Testamento. O Espírito de Deus se apossou de Davi. Eu nem vou ler o segundo. A mesma ideia também se dá. Por que eu estou mostrando isso, irmãos? Sacerdotes, profetas e reis. Os três ofícios do Antigo Testamento. Os três... A palavra é ofício mesmo, né? Mas as três atribuições que lidava com o povo, que liderava o povo, todas elas precisavam do Espírito de Deus. Sem o Espírito de Deus, eles não serviam direito. As do Novo Testamento, quais são, irmãos? Quais são as duas atribuições do Novo Testamento que a gente tem agora como oficiais? Diáconos, presbíteros, que contemplam pastores. Pastores são presbíteros. Mais um, vocês também já sabem disso, vou mostrar para vocês. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, para os encarregarmos desse serviço. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Diáconos, presbíteros, cuidem vocês mesmos e de todo o rebanho no qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. O texto dizendo claramente que foi o Espírito de Deus que colocou como bispos, colocou como pastores. Qual é a tese central? A gente precisa do Espírito Santo de Deus para fazer toda e qualquer coisa. Uma das coisas que o Espírito Santo faz é habilitar liderança para servi-lo bem, seja qual for o ofício. E o contrário, irmãos, é fundamental. E aí, por isso que eu quero gastar, nisso que eu quero gastar esses últimos minutos. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa.
a gente está vivendo um momento absolutamente terrível da igreja. Eu realmente acredito nisso. Sabe por quê? Porque a gente, em algum momento... Caramba, como é que pode, né? Em algum momento, a gente aprendeu a fabricar uma igreja, irmãos. Como é que a gente fabrica uma igreja? Uma igreja grande. Uma igreja que dá lucro. Uma igreja que político quer ir falar quando está chegando perto da eleição. Uma igreja que tem jogador de futebol. Oi? Essa é uma. A gente faz um monte de promessa para as pessoas. Hã? A gente também cria ídolos, a gente explora os ídolos das pessoas muito bem, né? Então, isso é fundamental. Para que a gente tenha uma igreja fabricada por nós, a gente tem que tirar o Espírito Santo de Deus. Não dá. Não dá para ser os dois ao mesmo tempo. E por que eu estou dizendo isso? Eu já falei isso para vocês, irmãos, mas eu preciso muito que você me acompanhe. Gente, essa igreja aqui tem 40 anos. Se amanhã chegar aqui um bilionário e aqui ele colocar luz, gelo seco, ele colocar um monte de mármore muito caro, colocar um som muito melhor do que esse, e ele contratar uma equipe que gerencia bem empresas, mídia, não sei o quê, essa igreja cresce, sim ou não? Irmãos, você está entendendo o buraco que a gente está? Se a gente consegue criar uma igreja com os nossos próprios, o nosso próprio poder, o que a gente está gerando pode ser qualquer coisa, menos a igreja de Jesus Cristo. E a própria palavra chama isso, penso eu, de sinagoga de Satanás, irmão. Fala, meu irmão. Exatamente, ainda tem isso, né? O cara... Irmãos, eu sei que algumas pessoas podem rir. Eu tenho vontade de chorar. Eu entro em desespero. Você sabe que hoje em dia tem igreja nos classificados, né? Sabia disso? Vende-se igreja. Passa o ponto. Você está entendendo? O pastor cria uma igreja na garagem dele. Caramba. E o anúncio é: igreja tal, tamanho, arrecadação, 15 mil por mês. Estou passando. Vendo por quanto? 120 mil reais. Na medida em que ela ganha um CNPJ, ela pode ser vendida. Isso, pode ser vendido, exatamente. Porque é como qualquer outra profissão. Exatamente. O pastor virou profissão. E aí ele já vem com carteira de cliente. E aí o que o irmão Paulo estava falando entra nisso que a gente está discutindo de maneira central. Irmãos, por que os crentes hoje escolhem igrejas dependendo do estilo de louvor, dependendo se tem ar-condicionado, se não tem, se tem um culto infantil que tem aquele beeper que acende quando vai chamar seu filho, sei lá. Por que as pessoas querem isso e quando não tem reclamam? Porque, irmãos, a gente se transformou não mais em adoradores de um Deus que morreu por nós e nos salvou e que a gente deve a nossa vida para Ele. A gente virou cliente, irmãos. Da mesma forma que você escolhe qual shopping que você vai comer daqui a pouco. Tem estacionamento? Não tem. É bom? Não é. O que isso aconteceu? É por isso que falar do Espírito Santo é tão importante. Irmãos, eu honestamente acredito no Espírito Santo de Deus e eu acho que o Senhor está nos levando numa direção. Porque a gente não combinou isso. Mas hoje a gente vai começar uma série em Atos que fala sobre o Espírito Santo de Deus. E eu vou fazer essa pergunta hoje à noite. Acho que você vai estar aqui. Mas se a gente chegar para alguém e falar assim: hoje o culto foi cheio do Espírito de Deus. O que as pessoas entendem? Não. Tipo assim... Descreva para mim, o que é um culto cheio do poder de Deus, do Espírito de Deus? Como é que é a descrição? Todo mundo chorou. Falou em línguas. As pessoas passaram horas tocando, cantando, não sei o quê. Irmãos, é isso que eu estava tentando falar para você, sobre entender o que o Espírito Santo faz. E aí eu estou te falando... A gente precisa ter nas nossas igrejas liderança que seja cheia do Espírito Santo de Deus, irmãos. Porque se a gente não tiver, a liderança vai levar a igreja no sentido de uma empresa. Vai virar uma empresa como outra qualquer. E a gente vai investir nossos recursos em coisas que tragam, mil aspas, resultado. Por isso que está essa desgraça que está hoje, irmãos. E me perdoa, tá mesmo, tá uma desgraça. Fala. Ju. E resto da igreja. Irmãos,
me digam, vem um cara aqui, em qualquer outro lugar, o cara, de novo, ele está todo afinado na estética, na voz, faz todo mundo chorar. E ninguém sai de lá convencido do próprio pecado. O que foi que aconteceu, pelo amor de Deus? De novo, o Espírito Santo vem para convencer o mundo também, né? Do pecado, da justiça e do juízo. Se as pessoas não estão mudando de vida, o que é aquilo, pelo amor de Deus? Como é que isso pode ser igreja? É. Spoilers. Mas você está entendendo? Gente, pelo amor de Deus. Eu vi... Olha, eu não quero... É? Sim. Por isso que a igreja tem área VIP, né? É o meu grande de cavalo de batalha. Parece assim que só a liderança é culpada. Então, o tom hoje está sendo assim, Tati, só porque o tema da aula é o Espírito na liderança. Mas eu concordo plenamente com você. Irmãos, a gente está falando sobre o Espírito Santo no geral, porque o Espírito Santo age na liderança, age na igreja também. Está aqui o povo. Essa história hoje começou com o povo se levantando completamente errado contra Moisés. Mas, gente, pelo amor de Deus, eu tenho medo demais de brincar de igreja, irmãos. Muito medo. Eu tenho muito medo de não estar fazendo o que Jesus mandou a gente fazer. Porque, olha, eu não quero entrar nos meandros, tá? Discutir os detalhes. Mas se você tem TikTok, eu imagino que a grande maioria não tem, né? Eu também não tenho. Mas chega para mim, as pessoas ficam me mandando. Cara, as igrejas vendendo energético com o nome da igreja. E é porque a gente aprendeu a fazer da fé mercado. A gente aprendeu a ganhar dinheiro com isso. E aí, saindo falando dos outros, eu estou falando para você, o que eu estou tentando trazer a sua mente a pensar? Irmãos, a gente precisa de uma liderança que seja cheia do Espírito de Deus, porque é assim que o Senhor tem agido com o seu povo desde a primeira página da Bíblia. E vai agir assim até a gente voltar a estar com Ele. E aí, de novo, né? Tati, algumas semanas atrás, a gente falando sobre abuso, ela falou, mas como é que a gente vai escolher e tal? Irmãos, como é que a gente identifica uma pessoa que é cheia do Espírito Santo e que não é? De novo, pelo amor de Deus, não é uma pessoa que entra aqui flutuando, falando em 14 mil línguas, não é isso. Qual é a presença do Espírito? Então, como é que a igreja identifica? Pelo amor de Deus, está escrito. Os frutos, exatamente, eu estou concordando com você, está escrito. Eu vou voltar para... Eu sempre começo com o pastor porque eu não quero falar dos outros, estou falando de mim. Vai chegar um tempo que, na verdade, sempre você está me avaliando. Como é que você sabe se eu sou cheio do Espírito Santo ou não? Não é se eu vim aqui e faço você chorar, pô. Exatamente. Qual é o fruto do Espírito? Vamos ver? Abre aí na sua Bíblia. Gálatas capítulo 5. A gente vai terminar com isso. Gálatas 5, versículo 22. Vocês estão comigo? Gálatas 5, 22. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. A gente precisa ter gente que está guiando a gente que apresente esse fruto aqui, irmãos. Porque quando uma pessoa tem o Espírito Santo de Deus, é assim que ela vive. Ela é uma pessoa amorosa, ela é uma pessoa bondosa. É uma pessoa que promove a paz, que tem mansidão, que domina a si próprio, que é fiel. E o contrário, olha aí, está um pouquinho em cima, versículo 19. As obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias. Essa aí é fácil de identificar, né? A gente, beleza, isso aí não tem pastor assim, 1000 aspas, mas beleza. Olha agora, inimizade, rixa, ciúme, ira, discórdia, divisão, facção, inveja, bebedeira e orgia. E aí você me diz, por que tem tanto líder que é invejoso, ciumento, promove rixa, promove inimizade e está nas igrejas? Por quê? Porque a igreja é cheia. Porque dá resultado. Irmãos, por que eu fico tão irritado? Cara, Jesus morreu. Então, olha,
irmãos, eu vou usar uma metáfora do futebol, mas que eu acho que é fundamental. Cara, a gente precisa de gente liderando a gente que bota a bola no chão. Já ouviu essa expressão? Que é o seguinte, acalma as coisas. Para, tá tendo briga, é uma pessoa que chama todo mundo e fala, gente, vamos com calma. Vamos caminhar. É gente que não responde agressão com agressão. Gente que é manso. Gente que é cordato. Gente que é como Jesus era. Irmãos, bota o último slide, por favor, que é o último mesmo. Qual é o centro da atividade do Espírito de Deus? Quando ele vier, Jesus está prometendo, né? Quando o Espírito vier, ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Deixa eu te falar uma coisa. O que é um culto cheio do Espírito Santo? É um culto que as pessoas saiam pensando, eu preciso ser mais como o Senhor Jesus. E às vezes esse culto é muito silencioso, irmãos. Ninguém percebe, mas o nosso coração está sendo profundamente transformado à semelhança desse homem. E aí, porque a gente fica batendo nas igrejas que são muito emotivas, mas aqui para dentro a mesma crítica se faz. O culto foi perfeito, foram os hinos mais lindos do mundo, a doutrina super correta, calvinista, reformada, beleza. E há 20 anos a igreja é do mesmo jeito. A gente briga do mesmo jeito, a gente tem rixa do mesmo jeito, os irmãos não estão ficando mais santos, a gente não está ficando mais parecido com Jesus. Esse fruto que a gente acabou de ler, ele não está aparecendo. A gente não está sendo a igreja que a gente devia ser. A gente consegue medir, irmãos, a nossa própria vida. Como é que está a sua vida? Olha para o fruto do Espírito. Você é uma pessoa amorosa? Você é bondosa? Você se domina? Fala, meu irmão. Exatamente, irmão. Exatamente. E essa é a dor, né? Essa é a dor. Eu queria ser melhor. Mas, irmãos, última das últimas. Eu tenho pensado muito nisso. O Leonel, que é um pastor que veio aqui algumas vezes, eu fui seminarista na igreja dele. E teve um culto que ele falou bastante sobre isso. E no final, eu gosto muito disso. Ele falou assim, agora todo mundo, um por vez, levanta e fala o nome de uma pessoa que desempenhou um papel central na sua própria jornada de fé. Quando ele me falou que ia fazer isso, eu falei, esse homem é louco. Que ideia horrível. E os irmãos foram levantando e muito rapidamente, 100 pessoas, falando assim, eu estou aqui hoje de pé, na fé, por causa da minha avó, por causa do meu pai, por causa do irmão, por causa de um vizinho, por causa de um presbítero. Irmãos, as pessoas citadas, ela não falou, eu estou aqui em pé por causa do Hernandes, eu estou aqui em pé por causa do Nicodemos, estou em pé. E perceba o papel fundamental que esses irmãos desempenham na igreja. Não é uma crítica a isso, de forma alguma. Eu só estou dizendo que a nossa vida, às vezes, é muito mais impactada. E a gente vive muito mais lembrando de gente muito mais sutil nesse cenário nacional, mas que, cheia do Espírito Santo de Deus, imprimiu na gente uma imagem tão viva que até hoje a nossa fé é muito impactada por elas. E eu lembro demais, e é por isso que eu gosto de trazer gente antiga aqui na frente, tá? Tipo assim, gente que tá... Eu tô ficando velho com 30 anos e falando as histórias mesmo de sempre, né? Mas, 36, exatamente, perdão, 36, tô chegando nos 40. Irmãos, eu respeito muito gente que tá aqui na época da construção da igreja. Eu respeito muito gente assim, muito mesmo. Porque é gente fiel, irmãos. Estou dizendo que todos são, porque gente ruim pode ficar a vida toda na igreja. Espero que não tenha nenhum. Mas eu realmente olho e falo, cara, e a gente que está servindo a Deus do melhor que pode. Errou, brigou no passado, teve questões. Todo mundo tem, não tem como. Mas a gente fiel, gente cheia do Espírito. Isso me impacta muito, irmãos. E eu chego aqui agora, eu sou muito impactado por gente que está aqui há muito mais tempo, que anda muito mais tempo. Por quê? Porque é gente cheia do Espírito de Deus. E é isso que eu estou falando, irmãos. A gente precisa de gente cheia do Espírito que faça com que a gente vá para frente. E aí, quando eu falei, eu continuo dizendo, mais do que meu pai, você sabe como é o meu pai, minha mãe, mas a minha avó, aquela mulher imprimiu na minha mente o que é servir a Jesus de uma forma tal que eu falo assim, cara, eu queria ser como ela. Eu queria servir a Deus como ela. Por quê? Uma mulher... Caramba, classe baixa, pobre, mulher pobre, dormia na rua para comprar comida mais barata na feira, para vender no centro, para ter algum dinheiro. A mulher morreu com câncer, com uma alegria que eu nunca vi na minha vida, não sei o que é aquilo. Uma alegria que me contagiava porque servia a Jesus.
que falava de Jesus o tempo todo. Eu falo, cara, esse tipo de experiência é fundamental. Fala, meu irmão. É a igreja do Hernandes. Eu gosto dessa igreja porque essa é a igreja do Hernandes. Olha, amo o pastor Hernandes, mas eu sou feliz porque nessa igreja tem gente simples. Eu não vou falar nome porque depois complica, né? Mas gente simples que me inspira a ser mais crente, irmãos, de verdade. Eu gostaria de chegar no final da minha vida parecido com muita gente que está aqui, que eu sei que tem o Espírito de Deus. E, mais uma vez e última, irmãos, se a gente quiser servir o Senhor, a gente precisa de uma igreja cheia do Espírito de Deus. Então, pelo amor do Senhor Jesus, ore, peça o Espírito, vamos caminhar no Espírito, vamos buscar o Espírito, porque sem Ele a gente não pode fazer nada. Olha, somos uma igreja de 40 anos organizada, né? Vai ter coisas antigas no nosso meio. Meu irmão, minha irmã, pelo amor do Senhor Jesus, larga isso antigo. Seja com outra pessoa, seja com você mesmo. Jesus Cristo tem novas histórias para essa igreja. Outras pessoas vão se converter, outras pessoas vão chegar e vão adorar esse Deus e vão seguir em frente também. Vamos orar? Pai, por favor, no fim disso tudo, o que a gente pode te pedir, te implorar é nos dá do teu Espírito, Senhor. Faz com que essa seja uma igreja preenchida, totalmente cheia do Espírito de Deus, para que a gente faça o que a gente precisa fazer, Senhor. Nos livra de querer tomar a igreja para nós, fazer do nosso jeito o que a gente acha certo. Pai, nos ajuda a só te obedecer, Senhor, porque o Senhor é que dá a direção, o Senhor dá o caminho. Nos ajuda, Senhor, a de fato ter o coração agarrado ao Senhor, para que a gente viva a partir do que o Senhor pede que vivamos, Pai. Sei conosco, sei com cada um dos meus irmãos. Nos fala hoje à noite também, Senhor, que a gente viva uma vida de adoração a Ti. É o que te pedimos no Teu nome. Amém. 25 abraços no mínimo, senão Deus vai amaldiçoar a sua casa. Vai em paz, meu irmão, minha irmã. 18h30 a gente está aqui, se o Senhor nos permitir.